Boa tarde, colegas da capital, do interior. Estamos aqui inaugurando esta nova modalidade de comunicação com a categoria. Vamos fazer uma interação online com as perguntas de vocês, direto da base, e aqui estarão conosco os advogados para respondê-las. A oportunidade de você fazer o seu questionamento geral ou específico sobre o assunto. Devido à importância do tema, né, iniciamos com a reforma da Previdência e a sua repercussão no serviço público. Essa programação ficará gravada no site e no Facebook do Sintrajuf. Então, aqueles que eventualmente quiserem consultá-la depois, né, rever as perguntas e as manifestações posteriormente, basta acessar a página. Divulguem para os seus colegas, né, pois é uma ferramenta assim, de informação a mais que estamos adotando a partir de hoje. Pensando em tornar ágil, atualizada a comunicação do Sintrajuf com a sua categoria e demais interessados que estejam online conosco agora. Queremos tornar essa iniciativa frequente, né? Vamos estabelecer aqui outros temas a partir de hoje, então, nessa modalidade que queremos e torcemos que dê tudo certo, para que alcance o maior número de colegas na base. E para isso, nós vamos, então, contar com a presença dos advogados que compõem a banca, que presta assessoria jurídica aqui no Sintrajuf, né? A banca Silveira, Martins e Ibner. No caso, hoje contaremos com a presença do Dr. Felipe Neri Dresch da Silveira e o Dr. Carlos Guedes do Amaral Júnior. Então, vamos estabelecer um pouco assim de como é que vai ser o nosso funcionamento, né? Nós vamos fazer uma abertura com os doutores, apresentando um pouco do que foi essa reforma e, posteriormente, a gente vai abrir, então, para a participação, essa interação mesmo online, mas a gente já tem aqui a participação de colegas ao vivo, então a gente vai ouvir os advogados e depois começa com as perguntas de vocês, tá bem? Com a palavra, Dr. Felipe Neri. Boa tarde a todos que participam dessa live. Boa tarde, Clarice. Primeiro, eu gostaria de manifestar em meu nome do Carlos Guedes, de toda a equipe do escritório Silveira, Martins e Rubner, advogados, a satisfação de estarmos aqui nessa tarde, aqui trocando algumas ideias em relação a essa questão das novas regras da Previdência, né, que foram estabelecidas aí pela Emenda Constitucional 103. E aí, para não delongar, a nossa ideia seria fazer, embora o interessante da live seja justamente fazermos uma interação, iniciarmos com uma pequena explanação aqui com relação a como é que ficaram as regras, para depois então passarmos aí para as perguntas, né? Bom, passando direto à questão, nós sabemos que a emenda constitucional, com a intenção, essas novas regras tiveram a intenção essencialmente de fazer caixa para o governo, de estabelecer uma economia que foi sempre tratada em termos de trilhões, né? O que interessava não era a situação que os servidores e os demais atingidos e que venham a se beneficiar das regras previdenciárias e que utilizem o sistema previdenciário brasileiro. A ideia não foi justamente estabelecer regras e não se partiu desse princípio, se partiu justamente da economia que se precisava fazer. E eu falo isso por quê? Porque no final de contas o texto ficou tão truncado. E não sou só eu, não é no nosso escritório, a gente em todos os eventos que temos participado é uma manifestação geral, geral com relação realmente a dificuldade que se tem de se conseguir compreender, porque ficou tudo muito truncado. Não se tem uma regra específica e que delineie, né, a tudo. Na verdade, o que estabeleceu foi quanto é que eu ia economizar, quanto é que o governo iria economizar, o Estado brasileiro iria economizar com
cada item, e a partir daí foi se construindo as regras, né? Então é algo que realmente se tornou muito difícil, né? A análise e a compreensão dela. Então, por isso a gente está tentando aqui fazer uma leitura meio geral, meio rápida, né? Bom, em termos assim de a regra geral hoje existente com relação à Previdência Social é que as pessoas, a regra geral é a idade, né, de aposentadoria. E, no caso, mulheres ficou 62 anos e homens 65 anos. E por incapacidade permanente para o trabalho. Aqui, no caso, servidor público, no cargo em que estiver investido, quando suscetível de readaptação. Aqui, inclusive, vou abrir um parênteses, que foi uma alteração também que foi feita pela Emenda Constitucional 103, aonde a invalidez ela não é mais no cargo. Ela é uma invalidez para capacidade de trabalho. Ou seja, por quê? Porque a Emenda Constitucional ela estabeleceu a possibilidade de readaptação do servidor, né, em cargo que seja compatível em funções, em outro cargo cujas funções sejam compatíveis, e não idênticas, mas compatíveis com o cargo anterior e também compatíveis com a limitação que tenha sofrido física ou mental o servidor público. Para essa regra geral, ficou estabelecido que o benefício previdenciário seria calculado a partir de 60% da média total de todas as contribuições feitas, acrescido de 2% por ano que excedesse a 20 anos de serviço público. Então, essa é a regra geral que se tem. A partir daí, se construiu todo um emaranhado de regras de transição que justamente tentando adaptar as situações e a necessidade de economia em cada situação. E eu quis salientar que nós estamos analisando especificamente as regras para os servidores públicos, né? Embora elas tangenciem em muitos aspectos se igualem às regras para o regime geral da Previdência. Bom, com relação às regras de transição, nós podemos dividir em 3 grupos, né? Primeiro, aquelas onde há a garantia da paridade ao servidor. Essa regra, ela é válida, e aqui é bom a gente ter bem claro, tão somente para os servidores que ingressaram no serviço público até 31 de dezembro de 2013, ou seja, até quando entrou em vigência a Emenda Constitucional 41, né, Carlos? Foi a emenda... Então, quem ingressou até aquele momento que tem ainda assegurado o direito às paridades, nas seguintes condições, e aí se dividem em 2 situações. Uma onde há um acréscimo de idade e a outra onde há um acréscimo de tempo de serviço. A primeira, então, seria com direito, aqueles então que ingressaram até 31/12/2003, mulheres com 62 anos, 30 anos de contribuição, 20 anos de efetivo exercício de serviço público e 5 anos no cargo efetivo, né? Mais a soma do tempo de contribuição equivalente, de idade e tempo de contribuição equivalente a 86 pontos, né? E homens, além das demais regras, 65 anos mais 35 anos de contribuição e a soma de idade e tempo de contribuição equivalente a 96 anos, sendo que essa soma de idade ela será acrescida em 1 ponto a partir de 1º de janeiro de 2020, né? Até o limite de 100 pontos para as mulheres e 105 pontos para os homens, né? A segunda regra de transição para que assegura a paridade, ela reduz a idade, mas estabelece um pedágio com relação ao tempo de contribuição, né? Então, ela estabelece que para mulheres a idade seria 57 anos e aqui, até para não me repetir com relação ao restante, todas as regras de transição, elas estabelecem, todas não, mas a grande maioria delas estabelece 30 anos de contribuição, aliás, 20 anos de serviço público, mais 5 anos no cargo efetivo, tanto para homens como para mulheres, né? Então, o que diferencia a idade e o tempo de contribuição. Então, para mulheres, nessa segunda hipótese de paridade, seriam 57 anos mais 30 anos de contribuição. E um pedágio correspondente ao tempo de contribuição que faltar na data da vigência da emenda constitucional. E para os homens, 60 anos mais 35 anos e mais o mesmo pedágio. Essas, então, seriam as regras que garantiriam a paridade, né? Sem paridade... E aqui, então, para aqueles servidores, tem uma segunda hipótese, então. Aí já sem a paridade, para aqueles servidores que ingressaram no serviço público entre a emenda constitucional
41 e a emenda constitucional 103, ou seja, a partir de 1º de janeiro de 2004 e a data agora foi em novembro, 13 de novembro de 2019, né? Então, quem entrou nesse período tem garantido a 100%, é o que altera justamente com relação às demais regras dos servidores que têm direito à paridade, é que tem assegurado 100% da média, né, do cálculo da média, né, preenchendo os demais requisitos que foram estabelecidos por os servidores também com direito à paridade, ou seja, 57 anos mais 30 anos de contribuição para mulheres, além do tempo de serviço público, né? E 60 anos mais 35 anos de contribuição, mais o pedágio do tempo que faltar também para homens e para mulheres, né? Então, nessa situação, quem ingressou nesse período posterior entre as emendas constitucionais e não fez a opção pela aposentadoria complementar, teria direito a 100% da média de todas as contribuições. O restante, ou seja, quem não preencher esse requisito, se aposenta com uma garantia mínima de 60% da média, né? Acrescida, aquela regra geral, acrescida de 2% para cada ano de contribuição que exceder os 20 anos. E aí há uma variação com relação à idade, né? A primeira hipótese, então, é de 56 anos... 56 anos mais 30 anos de contribuição e sempre aqueles 20 anos de efetivo exercício público e 5 anos de cargo, isso para mulheres, né? Mais a soma dos pontos, 61 anos mais 35 anos de contribuição para homens, mais a soma dos pontos de 96 pontos, né? Que é a data, a idade mais tempo de contribuição. Esse seria uma hipótese da regra geral para a aposentadoria sem a paridade, regra geral de transição. Por isso que eu digo assim, além de nós termos a regra geral, aquela que assegura a aposentadoria tendo em conta tão somente a idade, também as regras de transição, elas ficaram truncadas, sendo estabelecidas várias hipóteses, né? Bom, acho que essas são as regras gerais, assim, com relação tanto à regra geral como à regra de transição, né? Que a gente gostaria, assim, de pontuar, até para não delongar e de repente fazermos a discussão melhor com relação em cima das perguntas, né? Acho que o Carlos, de repente, faria uma análise também de um pouco das situações especiais, né? Com relação às regras gerais. Boa tarde a todos, né? É um prazer estar presente, participando dessa atividade do Sintrajuf. Acho que o Felipe ele colocou uma questão que é chave na compreensão da reforma da Previdência. É a sua complexidade fabricada ou artificial. Ela foi redigida de uma forma a provocar confusão, criando uma cortina de fumaça. Então, assim, um exemplo muito claro disso, e de como essa percepção é uma percepção que está disseminada tanto na área jurídica como no movimento sindical, sabe que o mercado editorial brasileiro passa por uma crise já de vários anos. A reforma da Previdência ela foi apresentada em 2019, em fevereiro de 2019, fevereiro desse ano. Ela tinha um objetivo de promover profundas reformas no sistema, tanto no regime geral como nos regimes próprios. E o mercado editorial fez uma aposta de que, em algum momento, provavelmente no final do segundo semestre, quando houvesse a finalização da aprovação da reforma da Previdência, pudessem surgir no mercado várias obras tratando, e isso desse um fôlego para o mercado editorial no final do ano. Então, essas tratativas com esses principais especialistas, os mais renomados autores que tratam de direito previdenciário, elas foram azeitadas ao longo desse ano, principalmente no segundo semestre. O resultado, só 2 ou 3 dos mais de 15 livros best-sellers que se imaginava que iam ser lançados no final desse ano foram lançados, porque mesmo os autores contatados, os maiores especialistas disseram, é impossível entender a lógica desse sistema. É um amontoado de regras cujo objetivo geral é muito claro, promover uma degradação
absolutamente forte no regime próprio de previdência dos servidores públicos. E as pessoas que estão contratadas, os maiores especialistas, que costumam lançar 2, 3 livros de grande vendagem ao longo do ano, disseram: não tenho condições de escrever, não pelo menos nesse prazo ajustado do final do ano. Tal o nível de não sistematicidade da emenda que o Felipe comentou. Também só para fazer um complemento que o Felipe disse, assim, a gente tem, principalmente em relação às regras de transição, que é um tema muito importante para os servidores, os filiados do Sintrajuf, a gente tem um encontro marcado com esse tema, que vem sendo postergado desde 2004, depois desde 2007. O Supremo, quando ele examinou as regras de transição da emenda 41, ele fez um debate bem interessante, mas não conclusivo. Ele deixou absolutamente claro em 2 ADINs 3104 e 3105, que estabelecer uma regra de transição de cumprimento impossível ou de cumprimento extremamente dificultoso não seria possível. Como não era exatamente esse o sentido das regras de transição da emenda 41, o Supremo validou, mas ele deixou já sinalizadas algumas questões que elas vão ser retomadas agora. Porque o padrão das regras de transição da emenda 103, reforma da Previdência, ele destoa completamente de qualquer coisa anterior, seja da emenda 20, seja da emenda 41, seja da emenda 47. Então, esse tema é um tema que vai ser, com certeza, já foi submetido ao Supremo, vai ser objeto de decisões agora ao longo do primeiro semestre de 2020, e vai ser uma questão que vai se retomar um debate que ficou inconcluso entre no julgamento das ADINs lá em 2004 e em 2007. Bom, pessoal, já temos aqui a participação da categoria, bem interessante, e nós temos uma questão aqui. Podemos apresentá-la? Sim. Fagner Iohara Azeredo nos pergunta: ingressei no Judiciário Federal em 2002, tendo antes trabalhado 2 anos no Exército Brasileiro. Com a atual reforma, quando terei direito à aposentadoria integral e paritária? Bom, Fagner, inclusive é um prazer estar falando contigo, já aí tivemos atuando, em outros momentos, em conjunto. Bom, Fagner, aí nós teríamos que te enquadrar com a paridade, com o direito à paridade, que é a tua situação. Tu ingressaste antes de 2002, nós teríamos que te enquadrar naquelas 2 situações que eu referi anteriormente, ou aos 65, a partir dos 65 anos, com 35 anos de contribuição, mais os 20 anos de exercício público e 5 anos de cargo efetivo, e a soma aquela dos 96 pontos, que a partir de janeiro vai se elevando até 105, ou seja, até atingir os 70 anos de idade ou 40 anos de contribuição. Porque a ideia deles, inclusive inicial, era que o pessoal se aposentasse com 40 anos de contribuição, aquilo que sempre se discutiu. Então, eles trabalharam de uma forma nas regras de transição que, no limite e ao fim e ao cabo, para quem ingressou mais recentemente, conseguisse se aposentar justamente ou com os 70, ou com os 40, ou com os 2 ao mesmo tempo. Então, tu teria que te enquadrar nessa primeira situação ou naquela segunda com uma idade com menos tempo de serviço, ou seja, com menos tempo de vida, ou seja, com 60 anos, a partir dos 60 anos, mas tendo os 35 anos de contribuição. Além, claro, eu não estou referindo sempre à questão dos 20 anos de serviço público, mais 5 anos no cargo, porque isso é uma regra que vale para todos, Então, seriam 60 anos mais 35 anos de contribuição e mais o pedágio, ou seja, com a diferença do tempo que tu tivesse, que tivesse faltando até a entrada de vigor da emenda, Ou seja, tu tem que completar o tempo e mais a diferença desse tempo, trabalhar e mais a diferença que seria o pedágio. Então, nós teríamos aqui, realmente fica um pouco difícil fazer essa soma agora aqui, Mas tu teria que
preencher uma dessas duas situações, ou a partir dos 65 anos, ou a partir dos 60 anos, aí sim pagando pedágio, ou seja, a diferença do tempo de serviço que te faltava quando entrou em vigor a emenda agora em novembro. Acho que a pergunta do Fagner é extremamente interessante, né? Porque ela trata de um universo de servidores, os servidores que ingressaram, como o Felipe colocou, antes da publicação da emenda 41, antes de até 31 de dezembro de 2003. E voltando assim, fazendo um fecho, uma ligação com a questão que vai ser discutida agora sobre as atuais regras de transição. Sim, foram criadas as regras de transição, como o Felipe colocou, são duas, basicamente, para os servidores que ingressaram antes de 31 de dezembro de 2003, são duas regras de transição. A regra está prevista no artigo 4º e no artigo 20 da emenda 103. Só que assim, aí é importante destacar isso, porque isso vai ser uma questão chave, é de que até que ponto essas regras de transição elas são fictícias ou de cumprimento quase impossível. Então, acho que o Felipe colocou, a questão chave por exemplo, no caso da regra de transição da emenda 20, na questão do pedágio, no dia da publicação da emenda 103, agora novembro de 2019, é feita uma fotografia de quanto tempo de contribuição havia. Dali vai ser feita a diferença para 35 anos de contribuição, que é o tempo de contribuição mínimo. Então, por exemplo, assim, vamos imaginar que um servidor que agora em 2019, novembro, na publicação da emenda, tivesse 25 anos de tempo de contribuição. Tempo de contribuição muito longo, 25 anos. Para completar ou chegar aos 35, faltam 10. O Felipe colocou, o pedágio ele é dobrado. Então, esse servidor que já tinha 25 anos de tempo de contribuição, ele vai ter que ter ao total 45 anos de contribuição para, junto da idade mínima de 60 anos e mais os requisitos relacionados a tempo no cargo no serviço público, poder, ele ingressando antes de 31 de dezembro de 2003, poder se valer da regra de transição da emenda 20. Então, assim, se percebe que são regras de transição cujo o cumprimento ele é praticamente impossível, porque um servidor que tivesse idade mínima de 60 anos e tivesse que ter uma contribuição mínima de 45, esse servidor que, por exemplo, já tinha 60 anos agora na publicação, ele teria que aposentar com 105 anos. Quer dizer, isso nunca não seria possível, esse critério. É um critério quase fantasioso, colocado simplesmente para se dizer que, bom, ofertamos uma regra de transição. Mas daí, voltando na questão, isso aí nesse ponto, a batalha da reforma previdenciária, ela não se encerrou na publicação da emenda. Ela vai ter um campo de disputa, mais importante até do que houve no Congresso Nacional agora nesse semestre no Supremo. Todas essas questões relacionadas ao porquê as regras de transição foram assim, se oferecer só essas regras de transição é possível ou elas teriam que ser oferecidas num espectro diferente, vai ser um tema a ser definido agora no próximo semestre. E até aproveitando a questão do Fagner, eu não sou muito bom em matemática, mas o que eu fiz a conta aqui rapidinho, Fagner, tu teria que trabalhar 51 anos, tu teria que ter de tempo de contribuição. E aqui também não querendo, tu vai acabar preenchendo aquele tempo mínimo que é para ganhar aquela medalha de ouro, que são 50 anos de serviço público, Tu vai ser um dos casos, assim, na tua situação, para preencher essa situação do abono, aliás, do pedágio, Então, são essas situações, isso que o Carlos colocou e trabalhando na situação concreta, quer dizer, é exigir 51 anos, ou seja, está estabelecendo 16 anos a mais de trabalho, para contribuição, para possibilitar a aposentadoria, que são as regras praticamente inviáveis, Temos aqui uma questão da Luciana Kremer, mais ou menos também nessa questão de transição, vamos ver. Ingressei em 2005 no TRE-RS, tenho 14 anos de serviço público, 26 anos de serviço e 49 anos. Assim, estou enquadrada nas regras de transição?
Sim, mas tu entraria não na que garante o direito à paridade, né? Sim, tu já terias, o teu cálculo seria feito em cima da média, né? Tu já não terias os direitos à paridade. Então, por exemplo, para garantir o 100% de média, tu também estaria submetida à questão do pedágio, sempre da diferença, ter que pagar um pedágio correspondente à diferença do tempo entre que te faltaria quando entrada em vigor da emenda constitucional, né? Isso para a regra garantindo já de sair do 100%. Ou então naquela outra situação que é justamente a partir dos 56 anos, mais a soma dos 86 pontos, mais arrancando dos 60% da média, né? Então tu teria direito à regra de transição, né? Mas não com direito à paridade. A Roselei, ela também gostaria de deixar a dúvida dela aqui. Ela ingressou no serviço público em 1993. Completou 30 anos de contribuição neste ano, no dia 22/11. Mas ela tem 49 anos de idade. Pergunta ela, quando terei direito à aposentadoria integral e paritária? E ela esclarece que ela trabalhou antes na iniciativa privada e tem esse tempo averbado na Justiça Federal. Então, tu já tinhas completado os 30 anos, né? Então, tu te aposentaria naquela segunda hipótese da regra de transição, que seria os 57 anos, né? Porque tu já preencheste o tempo de contribuição necessário, então tu não terias um pedágio a pagar. Então, tu entrarias naquela, que seria os 57 anos, mais os 30 anos de contribuição que tu já tem, 20 anos de serviço público, 5 anos de cargo, que tu também já terias. Então, tu teria faltando só a questão da idade, tu teria que preencher justamente esse tempo de vida, que seriam os 57 anos, né? O Ítalo, ele tem 33 anos de contribuição e 50 de idade. E ele entrou antes de 2003. Ele enquadra no 60 com 35 e paridade? Pergunta. Sim, porque o tempo tu vai ficar preso em relação à questão da idade, né? Tu vai ter mais tempo de contribuição do que o pedágio exigiria. Mas como tu vai necessariamente precisar dos 60 anos, né? Mas tu te enquadra sim nessa segunda regra de transição com direito à paridade. Mas, claro, quando preencher também a idade, 60 anos, né? A Mônica nos pergunta o seguinte, ela iniciou a trabalhar com contrato em 2013, aos 18 anos de idade. Quantos anos tenho que trabalhar e se o contrato temporário vai contar para a aposentadoria dela? 18 anos, ela entrou em 2013. Tá, mas com contrato temporário no serviço público. O contrato temporário ele está automaticamente vinculado ao regime geral, né? Mesmo que preste os serviços no serviço público. Então, seria uma questão específica de vinculação ao regime geral. De qualquer maneira, ela vai estar nas regras bem atuais, né? Porque ela entrou recentemente. Exatamente, entraria na regra geral, né? Porque ela não ingressou, ela ainda tem um cargo de tempo, um cargo temporário ainda. Não, ela trabalhou, entrou em 2013, aos 18 anos de idade. Pode ser que não seja alguém... Mas num contrato temporário. Não, antes ela teve temporário. Antes? Antes de entrar, antes de 2013. Ela quer saber, assim, regra geral, um contrato temporário tem validade no contrato? Não, ele conta como tempo de contribuição, né? Mas não como tempo de serviço, né, Carlos? Que foi a questão da contagem recíproca, né? Que os dois sistemas, os dois regimes, o geral e o próprio, se comunicam. O tempo averbado no regime geral, ele é utilizado no regime próprio e conta para todos os fins, para tempo de serviço público, para obtenção de benefícios previdenciários. Então, nessa questão,
há uma total comunicação entre os dois regimes, né? Então, o tempo dela vinculado ao regime geral, né, é aproveitado, né, integralmente no regime próprio. Tá bem. Pessoal, nós temos vários participantes aqui na nossa live. Agradecer, né, que todos estão contribuindo, trazendo a sua pergunta, inclusive outras categorias, outros servidores, né, do município. A gente está percebendo, em seguida a gente vai verificar essas questões bem interessantes sobre o tema, né? Nós temos aqui a Vânia. Ela ingressou em 2003. Após 2003, desculpa, e antes de 2013, datas em que houve, então, reformas, né, da Previdência. Na data da publicação da atual reforma, da mais recente, ela já havia preenchido todos os critérios, inclusive ela conta com abono de permanência. A regra do cálculo do valor da aposentadoria mudou, no caso dela? Mas no caso, ela entrou entre 2003, então ela não tem os 20 anos de serviço público, ela não... Mas ela faltam está os em 20... abono, pode ser que não, né? Pode ser que ela tenha... Ela deve ter cumprido nas regras anteriores, Sim. daí estava recebendo o abono. O pessoal tem, assim... Não, mas é que se estava cumprindo pela... ela teria direito à regra, ela teria direito a... Porque isso foi assegurado, né? Se ela já estava recebendo o abono, é porque ela já tinha preenchido a Vânia, né? A Vânia já tinha preenchido os requisitos para aposentadoria. Aqueles requisitos, naquela condição que ela já tinha preenchido, aquela aposentadoria está mantida, Vânia. Aquela lá tu tem direito a... Agora, claro, se tu quiser aumentar, não sei se era proporcional ou qual era a situação, mas se queres aumentar, aí sim, aí tu tem que submeter às novas regras, que seriam justamente... aquelas que, tipo assim, que já cai na regra da média, né? Porque tu ingressaste posteriormente tu ingressaste entre as emendas constitucionais, né? O Carlos quer esclarecer também. Acho que a Vânia tocou num ponto extremamente importante, um ponto de interesse de um número muito grande de servidores, que é a questão do abono de permanência. E o que o abono de permanência ele indica do perfil da reforma previdenciária. Assim, é uma palavra que não é uma palavra usual a reforma da Previdência. Ela promoveu a desconstitucionalização de diversos pontos que eram tratados em norma constitucional específicos sobre o regime próprio de previdência dos servidores. O abono de permanência, assim, quem sabe, um dos casos mais evidentes, não só do impacto, mas também da forma absolutamente assistemática com que a situação foi tratada. Então, assim, o que consiste a desconstitucionalização? Lá, na norma constitucional, texto permanente hoje da Constituição, decorrente das alterações da reforma da Previdência, o abono de permanência está lá previsto explicitamente, ele vai ser regulado por lei ordinária. O abono de permanência, conforme as regras permanentes da Constituição, passa agora a ser disciplinado por lei ordinária. Mas o que aconteceu? E o abono de permanência, qual é a sistemática base dele? Qualquer servidor que cumpra requisitos para uma aposentadoria, embora ele nunca vá se aposentar naquela modalidade, porque não interessa, ele começa a receber o abono de permanência. Então, vamos imaginar a situação no seguinte: os servidores que recebiam o abono de permanência com base nas regras anteriores à emenda constitucional 103. Depois da emenda constitucional 103, aquele servidor, ele não se encaixava de imediato em nenhuma nova regra de aposentadoria. Como é que ficou? Ele recebeu abono de permanência porque se encaixava antes em alguma, depois agora não se encaixa mais nenhuma, vai receber ou não vai receber? Aí veio a solução que foi dada, que também ela vai ter um efeito rebote na própria discussão das regras de transição. O que aconteceu? Então, o texto permanente da Constituição diz: o abono de permanência agora será disciplinado por lei. A emenda 103, ela veio e diz: enquanto não vier essa lei ordinária, o abono de permanência será pago a todos os servidores que cumprirem as regras de aposentadoria nos termos dessa emenda, e também será paga aos servidores que tivessem cumprido regras
com base na emenda 20, na emenda 41, na emenda 47. Então, ela fez essa mudança para evitar o hiato no pagamento do abono de permanência. Então, todo mundo que vinha recebendo abono de permanência, isso é uma pergunta muito comum, mas eu vou deixar de receber abono de permanência porque eu só vou conseguir cumprir regras de aposentadoria em 2027? Não, não vai deixar. Só que, assim, isso é um aspecto muito interessante, negativamente interessante da reforma da Previdência, porque quando vier uma lei ordinária dispondo sobre abono de permanência, essa regra transitória que assegurou a continuidade do recebimento do abono de permanência, ela pode cair. Então, assim, a gente tinha inicialmente abono de permanência disciplinado em norma constitucional. Depois, essa norma constitucional permanente, ele virou agora com a emenda 103 uma regra transitória, enquanto não vier lei ordinária, e ao fim nós teremos uma lei ordinária regulando o abono de permanência de forma global. Então, a abono de permanência ela é extremamente representativa da total sistematicidade da reforma da Previdência. E é incrível, assim, porque a própria manifestação oficial do Executivo é assim, não, a emenda revogou expressamente todas as regras de transição antes existentes. Só que, por exemplo, para fins de continuidade de pagamento do abono de permanência, aquelas regras revogadas tiveram uma ultratividade. Elas vão continuar autorizando o pagamento do abono de permanência. Então, assim, esse tema, o importante agora é tranquilizar, claro, os servidores que recebem abono de permanência, de que eles vão continuar recebendo, enquanto não vier a lei ordinária, que pode se estabelecer uma nova disciplina completamente diferente. Mas quem vinha recebendo até outubro de 2019 vai continuar recebendo enquanto não vier a lei. Nós temos aqui uma questão que veio pelo Renato. Ele já é servidor público, já era desde 1989, quando ele entrou. Portanto, antes do regime jurídico único de 90. Tenho direito à paridade e integralidade, pois já tenho 37 anos de contribuição, mas ele tem 56 anos de idade. Pergunta se pode se aposentar imediatamente pela média aritmética sem esperar os 60 anos e sem paridade. Pois é, mas pela média, por que pela média? Pela proporcionalidade? Porque ele tem 56 anos. Tá, sim, falta 40, ele teria que preencher. Para a paridade, ele entraria a melhor regra para ele seria justamente aguardar com 60 anos, aguardar 60 anos, que aí ele se aposenta com a integralidade e com a paridade. Mas ele já estava com abono pecuniário ou não, recebendo? Ele não refere aqui, mas ele tem 37 anos de contribuição já, então acredito que já esteja no abono. Por aquelas regras que assegurou a percepção do abono, tu te aposenta a qualquer momento. Com aquela situação e com aquelas condições. Isso foi assegurado expressamente pela emenda constitucional 103, que não foi inclusive nenhuma bondade feita pelo Congresso, e sim porque é o que, pelo menos até hoje, o Judiciário assegurou e estabeleceu. Até hoje e já há algumas décadas, assegura. O que vale são as regras preenchidas, aquelas regras valem a qualquer momento. E isso a emenda constitucional 103 assegurou. Então, se tu já estavas recebendo o abono, ou talvez não tivesse pedido, mas já tivesse direito ao abono pecuniário, aquela aposentadoria está assegurada por aquela situação. Se era na proporcionalidade, na média, sim, tu poderia de imediato se aposentar por aquela condição sem ter que preencher nenhuma outra. Muito embora eu acho que talvez aqui na situação, para ti, claro, aí depende da situação de vida, tudo mais, mas seria aguardar os 60 anos, porque tu não verá necessidade de pagamento de pedágio, porque já havia preenchido o tempo de serviço necessário. Pode, Carlos, complementar? Acho assim, essa questão que o Felipe colocou é uma questão chave, é uma questão que a gente sabe que está trazendo muito desassossego para servidores e servidoras. Que é a questão aquela, olha, eu cumpri requisitos para uma aposentadoria. Na
anteriormente à publicação da emenda 103, anteriormente a novembro de 2019. Mas, como eu tinha interesse em continuar no serviço público, eu nunca apresentei um pedido de aposentadoria. Será que eu perdi? Não posso, né, apresentar um pedido de aposentadoria agora? Veio as novas regras e eu estou submetido a elas? Eu acho que o que o Felipe colocou é uma questão fundamental, né? Assim, umas poucas coisas, assim, em termos de regimes próprios que o Supremo manteve alguma sintonia nos últimos 20 anos, foi exatamente esse ponto que foi colocado. Assim, existe o direito adquirido, o servidor cumpriu os requisitos para aposentadoria em determinado regime, a mudança do regime, ela não tem nenhuma repercussão, né, sobre aquele direito adquirido. E o fato de não ter apresentado, ou vir apresentar só muito depois um requerimento de aposentadoria, também não desnatura, também não elimina o direito adquirido já constituído. Né? Então, assim, esse é um ponto absolutamente pacificado, né, no Supremo. Então, só para, né, trazer uma colocação que possa trazer alguma tranquilidade para as pessoas que estão naquela pressão, já mudou e eu não tenho mais o que fazer. É como o Felipe colocou, há direito adquirido, claro, o que pode haver é avaliação pessoal, se seria a melhor condição exercer esse direito adquirido, ou tentar obter uma condição melhor. Mas aí é uma avaliação pessoal, que não tem como ser respondida de uma forma generalizada. Pessoal, nós temos várias questões aqui. Inclusive, tem uma que nós vamos aguardar um pouquinho para fazer, que ela vai ser mais ou menos um fecho com relação aí a essas questões de transição. Mas, inclusive, a gente está sendo assistido por várias outras categorias e tem demandas de outros servidores de outras esferas, que eu vou fazer aqui a questão do Alberto. Ele diz que é servidor do município de Porto Alegre. Ele tem 40 anos e 7 meses de contribuição, 22 anos de serviço público, completa 60 anos em setembro de 2020. Portanto, ele refere que já tem os 99 pontos. Ele pergunta se pode se aposentar lá em setembro de 2020 ou terá que cumprir pedágio por não ter idade. Bom, aí é aquela questão que foi posta no Congresso, que eu até essa semana eu fiquei meio fora do noticiário, mas não sei se já foi aprovada a emenda constitucional que justamente coloca em aplicação para os servidores dos estados e dos municípios essas regras que nós estamos discutindo agora. Porque essas, pelo menos até que seja expressamente aplicado aos servidores municipais e estaduais, o que a gente aqui falou não seria aplicável aos servidores dos municípios, né? Então se aplica ainda as regras anteriores, né? Aí até que venha ou o município venha a regulamentar, né, e estabelecer essas regras, ou que passe essa emenda constitucional que estenda automaticamente essas regras que estão postas na 103 para os servidores estaduais e municipais, né? Então, na verdade, Carlos, eu não sei se eu estou me enganando, posso até estar, mas não é difícil que esteja, mas eu tenho a impressão que ainda se aplicam como é que o nome do servidor? Alberto, né, as regras que ainda são as mesmas regras, né? Essas da 103 não seriam aplicáveis a ti, né? Sim, eu também acho bem interessante, até para mostrar assim, a situação surreal que foi fora da Previdência, que hoje, né, o que existe hoje, o foco dela está só sobre os servidores federais. Então, por exemplo, assim, a situação hoje, vamos dizer que tivesse dois irmãos que tivessem as mesmas condições de serviço público, idade, mas só que um fosse vinculado ao serviço federal e um ao serviço municipal. E eles tivessem condições de, na mesma data, solicitar aposentadoria. O serviço federal, fora as limitadíssimas 2 opções de transição, não teria.
o servidor municipal ou estadual, ele tem direito hoje às regras de transição existentes até a emenda 103. As regras de transição todas, que a emenda 41, 47 e a 20 asseguraram. Então, assim, fora tudo, essa reforma previdenciária ela conseguiu quebrar uma das poucas regras que havia consenso no sistema previdenciário brasileiro. No texto original da Constituição de 88, na emenda 3 de 93, na emenda 20 de 98, na emenda 41 de 2003, na 47 de 2005 e na 88 de 2015, as regras eram iguais para todos os servidores, sejam federais, estaduais ou municipais. Hoje nós temos regras degradadas para os servidores federais. Os servidores estaduais e os servidores municipais, eles estão submetidos a normas constitucionais já revogadas para os federais, mas que para eles hoje ainda são válidas. E a reforma paralela, que é a que busca, a reforma paralela da Previdência, que busca trazer os servidores municipais e estaduais para o mesmo padrão dos federais, ela, ainda que aprovada no seu inteiro teor, ela vai continuar mantendo uma disfunção em que os servidores federais vão ter uma situação, do ponto de vista previdenciário, dos regimes próprios, substancialmente pior do que a dos demais servidores do país. Eu vou fazer a questão aqui, trazer para vocês da Rita, porque ela faz uma pergunta, né, se o sindicato vai judicializar estas questões sobre as regras de transição inexequíveis. Eu acho que daí avança um pouquinho no nosso trabalho aqui, mas se vocês puderem responder, porque né, ainda não temos decisão. Na verdade, já existem, são 4 ou 5, 6 já, são 6 ADINs, onde há uma discussão da emenda constitucional 113 de todas essas regras, né? Então, na verdade, nós estamos acompanhando até nos fóruns que participamos, em especial no coletivo jurídico da FENAJUF, né? E por lá o sindicato tem atuado e a ideia, inclusive, é atuar diretamente em conjunto com o coletivo nessas, aí como amigos, né? Cúria, nessas ADINs. Porque, em princípio, a discussão aqui em primeiro, segundo grau, tendo as questões já postas na ADIM, acho que acabariam esvaziadas, né? Muito embora, caso a caso, haja possibilidade, acho que o servidor que tenha interesse em fazer essa discussão em função da sua situação pessoal, acho que tem que nos trazer aqui que a gente pode fazer esse debate aí em enfrentamento judicial independente das ADIMs, né? A Rita também pergunta, e eu aproveito porque é dúvida de uma outra colega, e assim deve ser a dúvida de vários vocês. Existe alguma possibilidade de aposentadoria proporcional para quem tem tempo de serviço além dos 30 anos e não tem os 57 anos de idade? Não, a regra, salvo se já preencheu o direito à proporcionalidade na regra anterior, a emenda atualmente ela não estabelece, ela deixa realmente um vazio, né, com relação à questão da proporcionalidade, né? Carlos, sim? Sim, tipo, complementando o que o Felipe colocou, né, na verdade, nem na sistemática vigente entre janeiro de 2004 e agora novembro de 2019, havia, claro, uma previsão constitucional expressa sobre a aposentadoria com proventos proporcionais, mas ela tinha uma exigência, né, de idade mínima de 60 anos. Né? Então, com a idade que a Rita nos trouxe, ainda que se tratasse do regime anterior, né, não seria possível aposentadoria com proventos proporcionais. Temos também aqui uma dúvida. A Dalva é servidora do Estado, ela tenho 59 anos. Entrei no Estado em 2000. Pretendo me aposentar final do ano que vem, por idade. Não vai mudar isso? Você vê o que ela está querendo dizer? É estadual, né? Pois estadual. Servidor estadual, aí pelo menos
Hoje, pela condição que nós temos e a situação já certa, não mudou porque para os servidores estaduais a emenda constitucional 113 e as regras elas não são aplicáveis. Então ainda estão vigentes as regras para os servidores estaduais, as anteriores. Quer dizer, então, salvo se até tu preencheres o tempo não ocorrer a alteração das regras em nível estadual, sim, tu teria o direito, né? Vamos ver aqui outra questão. Aproveitando para agradecer a todos os colegas que estão dando o seu like, que estão compartilhando a página. Bastante interessante a participação de vocês. A Rosilei pergunta quanto ao cálculo dos valores de aposentadoria para quem ingressou antes de 2003. Mudou algo? E ela já agradece pela resposta. Então, para os servidores que ingressaram antes de 2003, na verdade, as regras de transição voltadas para os servidores que ingressaram antes de dezembro de 2003, elas têm como objetivo assegurar para os servidores a paridade com os servidores em atividade e a integralidade correspondendo à última remuneração em atividade. Então, assim, cumpridas as regras de transição, né, e pela data de ingresso no serviço público, ela, em princípio, alcançando os outros requisitos, ela tem direito, ela teria direito a proventos com paridade e calculados com base na integralidade, né, como teriam sido calculados na época da emenda 41 ou mesmo na emenda 20, no texto original da Constituição. Né? Então, assim, alcançados aqueles requisitos nas regras de transição, a consequência automática são proventos com paridade e calculados com base na integralidade. Tem só uma exceção que foi criada, né, que é justamente, Carlos, com relação à vedação daquelas parcelas incorporadas de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou cargo em comissão, né, que a emenda constitucional ela proibiu a inclusão dessas parcelas dentro do conceito de remuneração do cargo efetivo. Então, na verdade, são aquelas parcelas permanentes que o servidor levará e que, então, assim, excetuadas, ou seja, não se leva mais aquelas parcelas de caráter temporário ou decorrentes de função de confiança ou cargo em comissão, né? Que eram os antigos quintos, né, e décimos, vantagem pessoal, toda aquela discussão que o pessoal do Judiciário Federal tem enfrentado, né, há algum tempo, né. Vamos mais uma questão aqui da Elisane. Mudou algo com relação a tempo de serviço trazido da iniciativa privada, reconhecido administrativamente pela Previdência, mas ainda não recolhido e averbado? Pois é, aí é uma questão que inclusive nós estávamos conversando no escritório antes, né? Que há uma regra que não necessariamente seja a parcela que não sei se a servidora está discutindo no caso concreto dela, né? Ou perguntando, mas dependendo da parcela, né? O que se estabeleceu aqui na emenda constitucional, há uma restrição maior com relação a algumas parcelas, e principalmente levando-se ao ponto de considerar nulas, né, de forma retroativa a própria emenda constitucional, aposentadorias concedidas considerando tempos que são tidos como irregulares, né, tempos de serviço. E o que nós realmente discutimos é aquela situação, por exemplo, se esse tempo já era válido anteriormente à emenda constitucional, não há uma possibilidade de se entender que ele possa ser vedado, ou que não se possa levar esse tempo nas condições que foram preenchidas anteriormente. Na situação que foi colocado aqui, já está inclusive averbado pelo INSS, só não foi averbado perante o órgão, né? É possível que o órgão não aceite mais. Mas na nossa compreensão lá do escritório, esse tempo já tendo sido constituído e só não tendo sido averbado, a averbação, né, anterior à emenda constitucional não é um requisito suficiente para se tratar de forma
diferente, né, os servidores. Ou seja, senão a gente acabaria naquela situação onde aquele servidor que se antecipou e averbou um tempo que já lhe era reconhecido, tem um mesmo tempo, tem um tempo contado que não será para um outro servidor nas mesmas condições e que só não fez a averbação. Então, a averbação não seria um requisito suficiente, né, para discriminar essas condições e essas situações. Então, acredito eu que realmente o servidor terá problema, dependendo desse tempo que já foi averbado pelo tempo pela Previdência Social, pelo regime geral, pelo INSS, dependendo desse tempo, ele não venha a ser reconhecido mais, ou a administração não venha a admitir a averbação, mas há uma discussão que se pode fazer, porque justamente é um tempo de serviço onde os requisitos já haviam sido preenchidos, inclusive reconhecido por um órgão, que era o órgão responsável ou pelo qual esse tempo de serviço contava, né? Então é uma situação que possivelmente venha a gerar algum conflito judicial, né? Mas, quer dizer, no nosso entendimento, há sim a possibilidade de averbação, mesmo que pela regra nova ele seja vedado, né? Eu acho que até, né, Carlos, uma situação que foi reconhecida, foi o CNJ ou o TCU, né? Não, mas que havia reconhecido para os magistrados, né? E que se estabeleceu um diferencial, por exemplo, aquele que averbou o tempo sem contribuição antes da emenda constitucional 20, ou seja, lá em 98, aliás, que não tem averbado, mas que tivesse ingressado na magistratura anteriormente, né? E aí havia algumas situações como, por exemplo, o tempo de advocacia, onde não era exigido a contribuição antes da emenda constitucional 20, ou seja, ainda a emenda constitucional do Fernando Henrique, e que a partir da emenda constitucional se mudou o entendimento de tempo de serviço para tempo de contribuição, foi quando houve uma mudança de conceito em termos de regime de previdenciário brasileiro, que anteriormente a emenda constitucional se entendia como tempo de serviço, né? E posteriormente a emenda constitucional 20, de 98, se começou a entender não bastava tempo de serviço, mas sim teria que haver contribuição. Então, para os magistrados, houve uma regulamentação onde se estabeleceu a possibilidade da contagem, mesmo sem contribuição, para aqueles servidores que ingressaram antes da vigência da emenda constitucional 20, né? E possibilitou, mediante contribuição, para aqueles que ingressaram posteriormente. Então, é um pouco daquela sinalização que a gente estava falando aqui antes, do reconhecimento de um tempo de serviço, como tem uma igualação como tempo de contribuição, se já preenchidos os requisitos quando vigente a norma, né? É um pouco daquela regra também que a gente falou com relação às regras de aposentadoria, ou seja, preenchidas as regras, o judiciário pelo menos tem reconhecido que mesmo com a alteração das regras posteriores, se já haviam sido preenchidas, o servidor teria o direito à aposentadoria por aquelas condições anteriores. Acho que penso eu que vale a mesma regra para a questão do tempo de serviço, né? E tempo de contribuição. Acho que, complementando o Felipe, né, essa questão é na linha de todas as demais questões, né? Uma redação muito desconexa, assistemática. Então, a pretensão, né, não o que vai ser obtido, a pretensão da emenda constitucional nesse ponto que o Felipe colocou. Como é que funcionou sempre, né? Comunicação total entre os regimes, próprio e geral, né? A contagem recíproca. Se eu tenho uma certidão do INSS, eu tenho 15 anos de contribuição, essa certidão, daí foi aprovado no concurso público, ingressei no serviço público, entreguei para averbação a minha certidão de tempo de contribuição do INSS. A administração não pode, não, mas esse tempo aqui, não, acho que não, essa empresa aqui que trabalhou, não. Ele tem que, exclusivamente, ele está limitado a simplesmente registrar nos seus assentos aquela informação do INSS. Então, tinha uma total comunicabilidade. O que eu trouxesse averbado do INSS, constasse a certidão de tempo de contribuição, ele tinha que ser lançado tal como
no assentamento funcional do servidor, lá no registro interno do órgão público. Só que, assim, a pretensão da reforma previdenciária é criar uma camada adicional para essas situações. Por exemplo, tempo rural, entre elas, não seria suficiente a certidão do INSS. Essa informação ela deveria estar disponível num banco, né, de dados que vai ser criado em conformidade com determinado pela reforma da Previdência, que vai abranger a situação dos segurados especiais, por exemplo, os trabalhadores rurais, e se eventualmente aquela informação não tiver constando nesse sistema, a do INSS por si só não teria validade para fins de averbação. Então, assim, essa é a pretensão, né, que bate de frente, né, com toda a tradição administrativa e previdenciária dos últimos 30 anos. Mas é uma questão, né, a se marcar e se acompanhar, principalmente os servidores, né, que tiveram tempo, ou ainda têm tempo, não averbaram por algum motivo, né, tem ainda tempo, por exemplo, de serviço rural, né, é uma questão a ser acompanhada de perto. Pessoal, vamos fazer aqui um parênteses para pedir para vocês atenção aí no nosso jornal, no Te Liga, né, que no verso aqui, ó, temos uma chamada para que haja uma filiação, né, daquele que ainda não faz parte do nosso quadro de sindicalizados, né, defender os serviços públicos e os nossos direitos. Vamos juntos. É muito importante nesse período agora e daqui para frente, né, que a gente esteja realmente juntos, e é importante a filiação de todos vocês. Temos também aqui embaixo no nosso Te Liga, que a gente está distribuindo esta semana, o Te Conecta. É uma nova forma também da gente conversar com vocês, e que é feito diretamente aqui do Sintrajuf, né, do nosso setor de comunicação, porque atualmente a gente dispara mensagens pelo WhatsApp, mas são trabalhos feitos fora do Sintrajuf, através de uma contratação, e até no intuito de diminuição de custos, a gente pede que vocês façam esse cadastramento, né? Tem todo aqui no verso do jornal, mas se vocês colocarem o número, né, ou fizerem um escaneamento desse QR Code aqui, vocês estarão fazendo essa conexão com o sindicato, dando um oi, né, através, depois de vocês cadastrarem este número, nós imediatamente faremos contato com vocês, porque vamos ter aqui listagens por ramo do judiciário, que vai facilitar o nosso contato, né? Então façam isso, que nós vamos conseguir entrar em contato com vocês rapidamente, de uma forma direta aqui do sindicato, sem custos, tá? Isso é bem importante para nós, assim como a filiação de todos os colegas que ainda não fazem parte do quadro do Sintrajuf. E vamos agora, então, com mais uma questão aqui, bastante importante, porque trata do FUNPRESP. Acho que isso é de bastante interesse, né? Porque nós temos vários colegas na situação já de novos, como a gente chama, né? Na PEC paralela, há previsão de reabertura do prazo para adesão ao FUNPRESP por mais 6 meses. Se possível, eu gostaria de dar a opinião dos senhores sobre se é vantajoso ou não migrar para o FUNPRESP, considerando especialmente enorme elevação das alíquotas previdenciárias de quem não aderiu e as perspectivas para o futuro. Lembrando que essas alíquotas, né, em março, nós teremos já implantadas no nosso contra-cheque. Pois é. A questão do FUNPRESP, até começa com pois é, porque ela é realmente é uma situação, como está posto na pergunta, né? Vale a pena ou não? A gente sempre, quando coloca, acaba sempre sendo uma questão de uma avaliação pessoal. Claro, tem algumas situações que se tornam muito evidentes. Antes, quando havia a bonificação e uma melhoria das condições, algumas situações ficavam mais evidentes, mas tem uma questão de fundo que é o que torna difícil isso, né? Essa discussão com relação à opção para quem tem a opção, por exemplo, a paridade, e para quem tem mesmo uma opção nesses ínterim das emendas condicionais, há uma situação melhor, né? Mesmo sem a complementação.
Mas é porque, claro, são regras, né? Imagina, a gente tem essas regras da Previdência alteradas. Acho que eu estou advogando há 30 anos, já foram acho que 3 ou 4 regras diferentes, quer dizer, então imagina para um trabalhador, para um servidor, eu digo inclusive porque as minhas regras dentro do regime geral da Previdência também já foram alteradas, né, diversas vezes, então algo que deveria ser permanente, que deveria ser tratado, inclusive com respeito, porque é algo decorrente do trabalho da pessoa, quer dizer, deveria se dar segurança e garantias para as pessoas saberem quando começa a trabalhar, quando e como vai acabar o seu período profissional, né? E que vem sendo tratado no país como uma questão econômica e meramente econômica, né? A gente pode ver, eu comecei aqui no início aqui da live referindo que a emenda constitucional, e é o que deixou inclusive o texto truncado, o princípio dela não é estabelecer regra previdenciária, e sim uma economia que será feita num período de 10 anos. Inclusive, a gente pode imaginar que, em princípio, se estabeleceu... Pode imaginar? Não, a gente tem em concreto que se estabeleceu um prazo de validade para essas regras constitucionais. Ou seja, são 10 anos. Quer dizer, no limite, se a coisa não piorar e não degringolar de vez. Então, dentro da perspectiva de melhoria que eles estabeleceram e que eles imaginam e pensam que teremos na economia, essas regras previdenciárias vão durar 10 anos. Porque, infelizmente, sempre foi tudo pensado em cima do cálculo de resultado, ou seja, do cálculo da conta final. Quanto é que eu estou gastando agora, quanto é que o sistema está deficitário agora? Nunca se fez e não se trata como deveria realmente uma regra previdenciária deveria ser, em cima do que foi arrecadado, do que o sistema arrecadou, né? Então eu colocando tudo isso porque justamente é uma situação muito complicada e a gente pode no máximo esclarecer em cima de situações concretas, né? Inclusive a gente estava aqui falando na última reunião aqui no sindicato em fazermos uma live, não sei se é a próxima ou em breve, não sei se inclusive uma live ou algo mais ampliado, transmitido pela internet, né? Justamente para fazermos essa discussão específica, trazendo gente com conhecimento, inclusive específico, e mais, pessoas da própria categoria que trabalham, que dá uma segurança. Uma coisa é um contador, alguém que trabalhe com esse sistema e falar, outra coisa é um servidor, né, que conhece a matéria e que inclusive já possa ter feito as suas opções e colocado. Eu acho que é uma discussão que nós temos que fazer em cima disso, né? Em cima, é um debate mais aprofundado que nós temos que fazer tanto pela regra geral de adesão quanto pelas bonificações ou melhorias que se venham a se dar para justamente incentivar, os incentivos que venham a ser dados para que as pessoas venham aderir ou não, né? Então é uma discussão, inclusive ela é mais ampliada, e eu acho que ela precisa de um momento onde se faça a discussão específica sobre a questão do FUNPRESP, da adesão ou não, né? Sim, ainda que o Felipe colocou, né, assim, o importante do FUNPRESP, assim, a gente tirar algumas linhas, né? O FUNPRESP, desde a sua instituição, desde o seu período inicial para adesão, ele teve várias prorrogações de prazo. E realmente, na PEC paralela, nessa discussão de prorrogação. Só que cada vez mais é associada assim, o FUNPRESP, a grande vantagem do FUNPRESP, tá? A vantagem mais tangível do FUNPRESP é a questão do benefício especial. O benefício especial, ele no fim das contas, para quem opta pelo FUNPRESP, ele é o fator determinante. Só que a existência do benefício especial na Previdência Complementar é algo que não tem nenhuma segurança. Inclusive, tem vários regimes próprios de estados, principalmente um em particular, no Distrito Federal, que tem o sistema de previdência complementar e não tem o benefício especial. Então, assim, não há nenhuma segurança, e como o Felipe colocou, de que, bom, eu tenho benefício especial que vai me ser garantido. Não é, porque o benefício especial, ao fim e ao cabo, ele é pago pelo ente público ao qual o servidor está ligado. Então, no momento final, onde o benefício especial ele seria tangível, ele seria real, pode deixar
de ser real. Então, nessa questão, é importante dizer isso, que já existem hoje em curso experiências no Brasil de previdência complementar, vinculadas a regimes próprios, onde o benefício especial não existe. E não há nenhuma tendência ou segurança de que o benefício especial vai estar sempre atrelado à previdência complementar do FUNPRESP, ou o pior ainda, de que lá no momento final X, ele seja efetivamente garantido. Assim, é bom, muitas vezes, a gente fazer, colocar alguns cenários concretos. O FUNPRESP, ele foi concebido, com base no modelo norte-americano de previdência complementar, voltado basicamente para servidores públicos e para algumas categorias de iniciativa privada. Então, assim, se a gente for fazer, por exemplo, conversar com pessoas que aderiram ao, entre aspas, FUNPRESP americano nos anos 60, anos 70, a gente vai ver lá professores de uma cidade pequena, do Colorado, guardando suas fotos de suas viagens na Espanha, suas viagens na Tailândia. Só que quando veio 2008 e quebrou o sistema financeiro americano, todos os fundos quebraram. E aí foi colocado o seguinte: vocês optaram, vocês poderiam ter um valor garantido menor na previdência pública, fizeram uma opção que no momento vocês acharam que era mais vantajosa, mas quebra. E o que aconteceu em 2008 nos Estados Unidos é o exemplo mais visível disso. Quebra, e as pessoas já numa idade já avançada ficam literalmente sem nenhum recurso para a subsistência. E é o que torna, é o problema da instabilidade de regras, né? No país e da forma com que é feito. Quer dizer, aqui no Brasil ainda tem uma situação pior, porque mesmo sem quebrar, as regras são alteradas. Quer dizer, uma projeção, aí já há uma alteração, né? Essa questão da FUNPRESP, por exemplo, e aí para nós termos um pouco da dimensão, né, dessa instabilidade de regras, né? Que um problema que o pessoal falava muito inclusive de quem tinha um incentivo muito grande e teria uma vantagem econômica muito grande, não fizeram a opção. Por quê? Porque não havia regra específica e definida com relação à correção, à atualização monetária daquilo, que é uma coisa que a gente sabe que acontece no Brasil. E eu diria mais, acho que mesmo que se tivesse uma regra fixa, para o entendimento que a gente tem em termos de judiciário, que se pode alterar a qualquer momento. A regra que se tem, por exemplo, com relação ao regime jurídico único. Alterou, o servidor não tem direito a regime jurídico único, paciência, mudou a regra, agora é desse jeito, quer, quem não quer, azar. Então, essa questão e esse trato que se tem com relação às regras no Brasil, que é um complicador realmente para questões, ainda mais quando nós temos questões econômicas e financeiras, e como é que nós vamos estar daqui 10 anos, daqui 20 anos, né? Então realmente a questão da opção, ela talvez assim, muitas nas conversas que tivemos na época que estava ali no início do ano, justamente, se tiver com pouco tempo, talvez até valesse a pena, porque não teria tempo suficiente para alteração daquelas regras ali expostas. Mas assim, quanto mais tempo faltar para o servidor, eu diria que é mais inseguro ainda. Muito embora a poupança vai ter um nível de poupança maior, aquela coisa, aquela conversa toda que se tem em torno disso, mas aí, quer dizer, se tu tem 20, 30 anos, não vão alterar essa regra. Improvável, se em 30 anos nós tivemos aí 3, 4 alterações de regras constitucionais, imagina uma regra tratada na via ordinária, né? A gente quer agradecer também, assim, os parabéns, né, que o pessoal está dando. O Vinícius, a Maristela, a Vânia, a Márcio, todos estão muito satisfeitos com a iniciativa do Sintrajuf, né? E a gente também agradece a participação de vocês, que permanece e está seguindo aqui conosco. No caso do Vinícius, ele tem 48 anos, 26 anos de TRT, ele entrou em 94. Quando poderei me aposentar com paridade, considerando as regras de transição? Acho que já respondemos essa questão em outra situação, mas ele tem 48 anos, 26 anos de trabalho no TRT, né? E ele pergunta quando poderá se aposentar com paridade,
considerando as atuais regras de transição. 26, então faltavam 9, né? Daí ele vai ter que trabalhar mais 9, é isso, né? 18. Então nós temos pelo menos 18 anos. 44 de contribuição. O que vai dar 44. Então nós temos 18, 48 mais 18 dá 66. Na verdade, tu acaba caindo na primeira regra, que é o dos 65 anos. 65 anos. Sim, acaba sendo uma situação específica que a gente teria que passar para calcular melhor. Mas assim, olha, ao que tudo indica, né, pela situação, tu tu vai te aposentar naquela primeira regra de transição com paridade, que seria os 65 anos, 35 anos de contribuição, né? E preenchendo os 96 pontos, que daqui 14 anos serão... 2033. Os 105 pontos. Preenchendo 105 pontos. Pessoal, eu aproveito assim para dizer que o Sintrajuf tem o seu plantão, né, do jurídico toda terça-feira, às 9 horas. Se vocês precisarem discutir alguma questão específica, podem usar o e-mail ou marcar um horário que será atendido aqui na sua questão bem pontual, né? Telefona para cá, 3235-1977 e faz o agendamento na Secretaria de Saúde e Relações de Trabalho, que é responsável por essa área jurídica, né? E o pessoal vai anotar, vai fazer um agendamento para vocês. Toda terça-feira, das 9 ao meio-dia, nós temos um advogado aqui para responder, tá bem? Tem uma questão interessante aqui que eu acho que também vai atingir várias pessoas, que é recolhimento do PSSS sobre função comissionada. Isso vai ser considerado no cálculo da minha média? Aí depende de quando é que foi feito. É uma discussão também que está em aberto com relação a outras vantagens, como a gás, né? Que foi possibilitado durante um período, querendo contribuir, se contribuiria. O que acontece aqui com relação à função? É aquela regra que a gente falou há pouco, que a emenda constitucional proibiu a consideração da função de confiança ou cargo em comissão na base de cálculo, né? Ou seja, não pode ser considerado como remuneração do cargo efetivo. Então, em tese, né? E a própria contribuição, mas ele é anterior... receber pela média, não pela paridade. Tá, pela média. Ele não porque não recebe, mas como ele pergunta da média, eu acredito que seja posterior, né? Sim, exato. Mas, inclusive, eu tenho a impressão que não é feita a contribuição. Sim, e também essa é uma questão bem interessante, que ela não tem uma solução clara, pelo contrário. A redação da emenda constitucional, ela problematiza uma situação que aparentemente estava resolvida. Em relação à média, tá? A partir da emenda 41, que é o cálculo pela média de proventos foi reduzido pela emenda 41. O que a emenda 41 tirou? As grandes regras. Bom, quem vai usar pela média vai se pegar as 80% das maiores contribuições desde junho de 94. Então, não é o valor da contribuição em si, é o valor da remuneração. E daquilo ali, atualizado, vai gerar um valor que vai ser a média, que vai corresponder aos proventos de aposentadoria. Teve uma lei, a 10887 de 2004, que ela regulamentou de uma forma mais detalhada essa questão da base de cálculo para a média. Ela colocou que a base de cálculo da média compreenderia toda a remuneração, à exceção e ela lista em vários incisos, os valores que não seriam computados para cálculo de contribuição previdenciária e também não comporiam base para a média futura. Só que ela deixou um detalhe, ela falou o seguinte, que o servidor, ele poderia optar, embora não fosse obrigado, não houvesse incidência de contribuição previdenciária, ele poderia fazer opção para que fosse descontada a contribuição previdenciária sobre aquela parcela remuneratória para que a sua média no futuro fosse maior. Então, por exemplo, como o Felipe colocou, função comissionada e cargo em comissão não tem incidência de contribuição previdenciária.
isso desde que o Supremo decidiu administrativamente isso em 2002, não tem mais incidente de contribuição previdenciária. Só que foi facultado por essa lei de 2004 que quem quisesse contribuir poderia contribuir, já que se aposentaria pela média e aquilo faria aumentar a média. Mas era uma questão de opção e estava resolvido dessa forma. Tem muitos servidores que, por uma questão de opção particular, solicitam a incidência da contribuição previdenciária sobre o CJ, também sobre os CJs, mas também sobre as FCs, para que, são aqueles servidores que ingressaram depois de 2003, claro, a sua média futura, os seus proventos, sejam mais elevados, correspondam de uma forma mais aproximada com o que efetivamente eles recebiam. E o que o Felipe colocou é o problema que foi criado. Tinha uma solução que desde 2004 até 2019 estava dada e era utilizada no dia a dia das administrações dos servidores, na parcelas que não sobre elas não era obrigatório ser de contribuição previdenciária, o servidor solicitava que fosse, por uma questão de conveniência pessoal. E a questão que o Felipe colocou é que trouxe o tumulto, porque da forma como foi redigida, que essa questão era uma questão resolvida em termos de cálculo pela média, agora foi complicada por essa questão de que a função comissionada não pode ser utilizada, ou o cargo de comissão não pode ser utilizado como base de cálculo para proventos. Então, em 2019, a gente teve o regresso de uma situação que era consolidada desde 2004 e pior ainda, sem dar uma solução clara para o que aconteceu. Então, assim, isso, com certeza, todos os setores de pessoal, de todos os órgãos públicos vão passar, já estão, já há pelo menos 2 meses, em contato direto para tentar achar uma solução racional para isso. Mas essa, assim, até fica muito clara a importância dos questionamentos apresentados, é mais uma das questões em aberto que não tem uma solução nem na emenda, nem tem uma solução por parte dos órgãos públicos. Pessoal, bastante interessante, continuam as questões aqui para nós, e eu quero lembrar a todos e todas que nós teremos este nosso programa, gravado no site do sindicato, no seu Facebook, e vocês todos poderão compartilhar, visualizar posteriormente, rever o seu questionamento, as respostas dos advogados, comentar com os colegas, isso vai ficar gravado. E conforme foi dito pelo Felipe aqui, e também já tinha sido comentado, a gente vai voltar a fazer novas lives, novos temas serão propostos aqui, principalmente também que é ligado à secretaria nossa de saúde, muitas questões chegam para nós, é interessante a gente estar articulando, prevendo isso para o nosso planejamento do ano que vem. Então, aguardem que novos temas serão trazidos aqui, porque está muito interessante a participação de vocês. Inclusive, vários colegas agradecendo pela iniciativa, como eu disse antes. Deixa eu voltar aqui, vamos ver uma questão que tinha sido trazida. Está mais em cima, desculpa aí, que já... Bom, no caso aqui o Márcio, eu acredito que ele já tenha sido respondido, mas 33 anos de contribuição, 56 anos de idade, ingressou na JT em 93. Quer dizer, ele está numa situação bem confortável, eu acho, porque o Márcio tem 56 anos. 60, vai fechar o tempo e o pedágio ao mesmo tempo. Quer dizer, talvez com alguma variação. É isso, 33 de contribuição. Contribuição e 56 de idade. Então, faltavam 2 anos. Então, ele seriam mais 2, dá 4 anos, que vai fechar com 60 anos, Então, 2024. Daria daqui 4 anos, então. Vários comentários também de colegas, mas como o nosso intuito aqui é de fazer perguntas, a gente não está trazendo, então, alguns comentários que depois quem visitar a nossa página vai ter esse contato com a manifestação do colega, mas que a gente vai aqui reservar somente para os questionamentos, para ser bem específico, tá, pessoal? Bom, uma questão mais assim profunda aqui do Jenner, ele refere, ele faz os seus agradecimentos pela nossa explanação, mas ele faz uma reflexão, na verdade, aqui, não sei nem se
vai se converter num questionamento, né? Trabalhar em conjunto, começamos a trabalhar com um conjunto de leis, né? Que ele compara um contrato de trabalho e ao longo do período as regras vão sendo mudadas, né? Se teria alguma, né, qualquer nova regra poderia valer aos concursos públicos feitos depois dela. É uma reflexão, mas eu acho que assim, do ponto de vista, como é que se responderia a ele, porque há uma mudança na Constituição, né? Eu acho que não tem como a gente se contestar isso num primeiro momento, a não ser pelas vias legais, né? Um concurso, por exemplo, não poderia... Não, pois é aquela situação, né? Na verdade, o que se tem estabelecido hoje, uma regra básica e delineadora de toda a conversa ou da discussão em torno das regras previdenciárias se preencheu ou não os requisitos, se foram preenchidos ou não os requisitos quando a lei foi alterada. Né? É esse o delineador, é essa regra delineadora em termos de jurisprudência que a emenda constitucional respeitou. Então a questão assim do concurso, de quando é que foi feito, da própria questão de quando é que a pessoa ingressou, eu tinha uma regra que me previa tal, faltava um ano, faltavam 2 para aposentadoria e houve alteração. Quer dizer, então isso tudo fica abrangido justamente por essa regra anterior, que é a que estabelece se foram ou não preenchidos os requisitos quando da alteração, se já haviam sido preenchidos ou não quando da alteração da norma, né? E aquilo que o Carlos falou é desse temperamento que talvez o Supremo tenha que fazer de uma forma mais profunda com relação às regras de transição, né? Se basta qualquer regra de transição ou tem que ser realmente uma regra de transição que viabilize efetivamente o direito do servidor que já é anteriormente previsto, né? Sim, achei extremamente interessante a resposta, a pergunta, também na linha do que o Felipe colocou. Eu não sei se todos se lembram que teve um momento no final de junho, teve muito questionamento no Congresso, porque se descobriu que havia um estudo sobre o impacto da reforma previdenciária, e esse estudo não havia sido disponibilizado para os deputados. Um dos pontos que foram dados como omissos e não teve resposta foi, efetivamente, quantos servidores seriam beneficiados do conjunto pelas 2 regras de transição. Essa informação, que é uma informação que aparentemente pode parecer complexa a obtenção, mas pelos sistemas informatizados que o governo dispõe, poderia ser gerada num tempo que qualquer um de nós acharia absurdamente pequeno, mas poderia. Então, daqui a pouco, obviamente a gente está falando de que um universo, por exemplo, os servidores do Judiciário Federal, não sei se já não ultrapassaram a casa de 130 mil, daqui a pouco tem uma regra de transição que vai favorecer um universo de 800, 1.200. Então, assim, acho que essa vai ser uma questão que vai ser colocada, vai ter que ter um peso significativo, porque, assim, às vezes a gente pensa assim, bom, mas se o Supremo já decidiu isso foi objeto de uma reflexão jurídica muito profunda. Necessariamente não, né? As questões das regras de transição, como elas foram discutidas pela primeira vez em nível de intensidade no julgamento da ADIM 3104, em função lá da reforma de 2003, a discussão ela foi uma discussão, olha, sinceramente, qualquer um de nós ficaria corado assim, pelo baixíssimo nível de profundidade. Eu lembro que um argumento, que foi o argumento que impactou o plenário, foi assim, não, mas se as regras de transição elas funcionam como uma corrida de obstáculo, alguém pula um obstáculo e tem logo à frente um obstáculo maior, esse é o indicativo de que não é uma regra de transição leal. Mas ficou nisso, a profundidade do debate jurídico ela foi muito limitada. Mas aí é como eu tinha colocado no início, né? É um encontro que já estava marcado já há mais de 15 anos. Essa questão ela vai ser revisitada agora no Supremo, o Felipe colocou, a gente tem até, a semana passada já eram 6 as ADIMs, em 4 delas, da questão das regras de transição,
tinha espaço, em 2 delas era o tema central, mas ela vai ser colocada numa perspectiva muito diferente, porque as regras de transição, o padrão delas é absolutamente diferente das de 2003. Porque as de 2003, a lógica que conduziu, que é mais ou menos o que acabou avalizando na aceitação delas pelo Supremo, foi de que elas eram uma expansão das regras de transição anteriores, da emenda 20. Então, elas foram consideradas válidas porque elas estavam num viés de expansão. Elas abriam mais situações do que as regras de transição da emenda 20. Só que agora, né, no caso concreto, e até a emenda absolutamente, eles não foram desonestos, pelo menos nesse aspecto. Há uma revogação expressa na emenda 103, na emenda da reforma da Previdência, de todas as emendas anteriores. Eles não tiveram pruridos nenhum, não, mas aqui a gente tentou ampliar numa situação, a gente melhorou uma situação que não era tão boa anteriormente. Não. Eles não só criaram regras piores que as anteriores, revogaram expressamente todas as regras de transição anteriores. Não tiver nenhuma solução de compromisso com o que já vinha em curso já de 2004 até 2019, durante 15 anos. Né? Então, assim, essa é uma questão que vai ter impacto na discussão no Supremo. Pessoal, nós temos ainda muitas questões ali do online. Também temos algumas que estão chegando por WhatsApp. Mas a gente quer ressaltar que hoje a gente está respondendo assim mais diretamente quem está participando do Face, tá? Então nós podemos, porque senão operacionalizar aqui vai complicar um pouquinho. Mas eu gostaria tem 2 questões só aqui na mesa que vocês para fazer o fechamento, porque nós já estamos ao vivo por 1h45, né, pessoal? Mas eu quero lembrar que nós vamos ficar com essas gravações depois em pequenos vídeos, tá? De maneira que a gente vai facilitar a visualização para vocês posteriormente, tá? Teremos a live, teremos gravado toda ela, mas também alguns pequenos VTs, tá? Então, vocês mais tarde poderão ver isso. Mas eu gostaria, assim, para fazer o fechamento... se vocês puderem nos responder, porque tem questão que chegou assim para o nosso jurídico aqui, com a reforma da Previdência, o que muda em relação à aposentadoria por invalidez. O artigo 186, parágrafo 1º da Lei 8.112 foi recepcionado pela reforma. Isso é uma questão, e a outra, que daí vocês podem ir respondendo também, é a questão da pensão, né, no caso do falecimento e pensão, né? Tenho 52 anos e me aposentei depois de um pedágio da última reforma em 2017. Sou casada e minha companheira é aposentada pelo INSS. Pelas regras atuais, ela receberia... Atuais não, seriam as anteriores, né? Ela receberia a pensão integral, no caso do meu falecimento. Quem nos pergunta, óbvio, é uma colega, né? A servidora do Judiciário. Muda alguma coisa para ela na pensão com a reforma do Bolsonaro, se eu faltar? Com essas 2, então, eu fecharia as questões agora, pessoal, pelo tempo que já estamos aqui ao vivo. Então, é pensão por morte, né? E a outra questão é a aposentadoria por invalidez. Então, a gente teve uma alteração de nomenclatura, né? Por exemplo, por invalidez, essa terminologia não é mais usada na norma constitucional, é incapacidade permanente, naquela linha que o Felipe colocou, né? Que agora foi colocado uma etapa prévia à declaração de incapacidade permanente, que é a tentativa de readaptação. Mas, se for possível readaptação, o servidor ele não é aposentado por incapacidade permanente. Ele permanece no serviço ativo nos termos que o Felipe colocou lá, em cargo de condições equivalentes, de instrução, de remuneração. Mas, assim, uma questão que a reforma da Previdência trouxe, tá, que impacta os servidores aposentados e aposentadas por invalidez, diz respeito à tributação
contribuição previdenciária, PSS, né? Então, como é que funcionava antigamente? Servidores aposentados, servidoras aposentadas por invalidez, né? Se essa invalidez ela fosse decorrente de uma doença grave especificada em lei, tá? A base de cálculo da contribuição previdenciária não seria o que excedesse o teto do regime geral, como é em relação aos demais servidores e servidoras aposentados, né? E sim o que ultrapassasse o dobro do teto do regime geral. Então tinha essa situação muito específica, né, para os servidores aposentados por invalidez. Na prática, né, aquele servidor que em relação aos seus proventos não havia incidência de imposto de renda, ele tinha base de cálculo, essa base de cálculo com um teto dobrado para contribuição previdenciária. Então, por exemplo, vamos imaginar o seguinte: uma servidor que ganhasse, uma servidora ou um servidor aposentado, ganhasse R$11.000 por mês, teto regime geral acho que é R$6.000, 2 vezes 12 mil, ganhava menos do que 12, não pagava contribuição previdenciária. Houve, com a reforma da Previdência, a revogação expressa do artigo 40, parágrafo 21 da Constituição, que estabelecia essa base de cálculo diferenciada para os servidores e servidoras aposentados por invalidez. Então, houve essa revogação expressa e, em tese, os servidores e servidoras, eles passariam, aposentados por invalidez por doença grave, eles passariam a contribuir da mesma forma que todos os demais servidores e servidoras aposentados, contribuiriam acima do que ultrapassasse o teto do regime geral. Essa é uma questão problemática, também objeto de discussão nas ações diretas de consolidade no Supremo. Na verdade, não é uma questão problemática, é uma questão muito problemática. Tá? E o que se observou, até agora, que grande administração, no Executivo da União, o Legislativo da União, tiraram como linha de que, como eu estou alterando uma isenção, uma imunidade, na verdade, eu estou majorando o tributo, contribuição previdenciária, contribuição social, e para sua exigência, ela só poderia ser exigível depois de 90 dias de vigência da norma que altera. Então, a gente jogaria o dia 1º de março do ano que vem. E esse é um reconhecimento que tem ocorrido por parte dos poderes da União, mas já a notícia de que alguns órgãos do judiciário estão adotando um entendimento diferente, de que, na verdade, não era necessário aguardar 90 dias, era imediato, válida a partir de novembro. Então, aquele servidor, por exemplo, o servidor que em novembro ganhava R$10.000, R$11.000, e não contribuía, porque não ultrapassava o dobro do teto regime geral, ela passaria de imediato a contribuir sobre o que ultrapassasse R$6.000. Então, ela teria já uma contribuição previdenciária já por contribuição tirada por PSS. Mas essa é uma questão que também, junto com praticamente todas as outras que a gente discutiu aqui, ela vai ser objeto de decisão final por parte do Supremo. A pensão por morte foi colocada. Sim, é que são regimes, então, diferentes, né? Exato, porque foi possibilitada a acumulação. Não, e a outra questão era sobre a por invalidez. Sim, mas são com relação à questão da pensão por morte, são regimes previdenciários diferentes. Um é o regime geral e quem questionou é servidora pública e preocupada, então, se ela teria... Federal, e a companheira é regime geral. Certo, então aqui, pelo que está disposto, não teria problema na acumulação, né? Só que o percentual sim que reduziu para 50% agora, da pensão. Porque sim, isso o Felipe colocou também, acho que é um fator chave para essa discussão, porque a gente já tinha uma situação de que as pensões estavam limitadas a 70%, era a situação anterior à emenda, agora ela rebaixou para 50%, com um acréscimo de 10% no caso de existência de dependentes. E uma situação essa situação sim, ela foi de um grau de malignidade sem paralelo,
Porque anteriormente, por exemplo, se eu tinha um dependente, o meu dependente, por exemplo, completa 21 anos, ele deixa de ser dependente, deixa de ser beneficiário da pensão, aquele valor que ele recebia retornava, na cota retornava para os outros beneficiários da pensão. Agora, gradativamente, conforme a pessoa perca o status de beneficiário da pensão dependente, aquela cota parte não reverte mais para os outros beneficiários. Ela deixa simplesmente de ser paga. Pessoal, a gente então está aqui encerrando a nossa live, nossa iniciativa, que eu espero que vocês tenham gostado. A participação foi excelente. Queremos que vocês façam ali um registro também, se vocês querem receber, né, uma notificação das próximas transmissões ao vivo, vocês façam esse registro na nossa página e estarão recebendo então essa comunicação, porque novas lives faremos, tá? Com diferentes assuntos. Esperamos que não seja tão denso, tão difícil como este, né, que embora a excelente explicação, né, de vocês, eu acredito que sempre fica uma dúvida, sempre tem uma situação em particular e infelizmente a gente não vai conseguir responder todas as questões que chegaram aqui para nós, mas quase todas foram respondidas, né, com diferentes temas. Eu acho que contemplou bastante pessoas. Agradecer imensamente os esclarecimentos, então, e a participação do Felipe e do Carlos, tá? Vamos nos preparar para as próximas, com certeza, né? Isso é só um começo. E agradecer a todos que estiveram online conosco e dizer que nós, então, estamos deixando gravado o programa para posteriormente vocês visualizarem novamente e esclarecerem as dúvidas, se forem as mesmas que estão aqui tratadas hoje, tá? Um abraço a todos e até a próxima live do Sintrajuf.